Simbora, simbora! Galera, ó, nós damos continuidade aqui na playlist dos descritores da Prova Brasil de Matemática e hoje destacaremos o D10. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Prof. Thiago Roberto. Peço que nos sigam nas nossas redes sociais, ó, Insta, Thiago Roberto Prof, o próprio YouTube e o que? Meu Zap para quem quiser um contato mais direto comigo. Beleza? Sem mais delongas, vamos para cima. Primeiro passo, o que é que diz o D10? O D10 diz o seguinte, ó, utilizar as relações métricas do triângulo retângulo para resolver problemas significativos. Em especial, a relação métrica mais importante é o famoso Teorema de Pitágoras. Ponto. Existem as outras propriedades que não são tão triviais assim, que basicamente a gente vai pensar em 2 ou 3 fórmulas no máximo. Certinho? Vamos lá, questão 1 diz o seguinte. Um serralheiro confeccionou um portão no formato retangular com medidas de comprimento e altura indicadas no desenho abaixo. Para uma melhor sustentação desse portão, uma viga de aço foi colocada na diagonal desse portão. Aí a pergunta é: qual a medida do comprimento X da viga desse portão? Só observar que o triângulo é retângulo. Ou seja, se o triângulo é retângulo, os dois menores lados são chamados, sem spoiler, de catetos, ou seja, os catetos medem 3 e 4, e o maior lado é a hipotenusa. Então é só lembrar, x ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a o primeiro cateto, tanto faz 3 ou 4. 3 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Acabou. X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado 16, por consequência, x ao quadrado, 9 mais 16, 25. E quem é x? Mais ou menos raiz de 25. Só que como aqui é um lado, você desconsidera a medida negativa. Por consequência, quanto é raiz quadrada do 25? 5. Resposta correta, a letra B. Teorema de Pitágoras, batata, batata, batata. Só isso. Certo? Próxima. A medida da diagonal D de um quadrado de lado x é. Então vamos lá, mesma coisa. Se é um quadrado, os lados têm a mesma medida. E esse triângulozinho aqui, que você consegue perceber, ele é retângulo. Logo, aqui mede x e aqui mede x. Então vamos lá. Hipotenusa é a diagonal, ou seja, d ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. D ao quadrado é igual a quanto? X ao quadrado mais x ao quadrado? 2x ao quadrado. Logo, quem é D? Raiz quadrada de 2x ao quadrado. Aí pense bem, raiz quadrada de um produto é a mesma coisa de raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada do x ao quadrado. Raiz de 2 é um número irracional, então vou manter raiz de 2. E o raiz quadrada de x ao quadrado, ele é, por definição, um módulo de x. Mas como o x é um valor positivo, x ao quadrado também vai ser. E vice-versa, né? Se x ao quadrado é positivo, se x é positivo, eu já posso excluir a parte negativa. Vou tentar simplificar minha fala, certo? Então, de modo prático, raiz quadrada de x ao quadrado é x, certo? Se x pudesse ser negativa, eu teria que colocar um módulo aqui, certo? E para ficar no formato da resposta, a diagonal vai ser, bota o x na frente vezes raiz de 2. Letra C. Ok, ok, ok? Vamos lá. Próxima questão. Próxima questão diz o seguinte. O balão fazia propaganda para a empresa de amortecedores Mokoff. Era observado por duas crianças, distantes 50 metros uma da outra. Certo? No instante em que essas crianças observam o balão, ele estava acima de um poste, com uma das crianças distantes 10 metros desse poste, como você vê na figura. Bom, se uma está a 10 metros, a outra está a
40 metros. Por quê? Porque a distância das duas é de 50. Tranquilo? A questão pediu para fazer isso? Não, mas dá logo para adiantar. Além disso, as duas crianças e o balão estavam no mesmo plano vertical. A figura abaixo ilustra essa situação. Certinho? Aí a questão é, a altura H que o balão estava do chão, em metros nesse instante, é de... Então vamos lá, é uma das questões que as propriedades são mais específicas. E essa propriedade é a seguinte, ó. SH aqui ó, é a chamada altura desse triângulo, certo? Que esse triângulo também ó, é retângulo, relativo à hipotenusa, certo? E tanto 10 como 40 são chamadas projeções desse cateto sobre a hipotenusa. Então, 10 e o 40 são as chamadas projeções ortogonais. O 10 em função desse lado aqui e o 40 em função desse lado aqui. Qual é a propriedade que eu tenho que lembrar? Ó? Que a altura ao quadrado é igual à multiplicação das projeções, igual a 10 vezes 40. Logo, h ao quadrado igual a 400. E quem é h? Raiz quadrada de 400. Certo? Não precisa do mais ou menos, porque se h é uma medida, então só vale a positiva. E h é igual a 20 metros. Resposta correta, a letra C. Ok, ok, ok? Vamos para cima. Próxima questão. A professora de Vinícius desenhou no quadro um triângulo retângulo no qual P, Q e R são as medidas dos seus lados em centímetros. E X é a medida de um dos seus ângulos em graus. Aí a questão é bem direta. O seno do ângulo X. É só lembrar que a medida do seno de qualquer ângulo, em específico desse ângulo X, é igual à medida do seu cateto oposto dividido pela sua hipotenusa. Então, tá vendo o x aqui? X é o ângulo, certo? Quem é o cateto oposto? É o que está do outro lado, ou seja, Q. Então, o seno de x vai ser igual ao Q dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado, ou seja, P. Então, seno de x é Q sobre P. Resposta correta, letra B. Ok? E a última questão de hoje diz o seguinte. Para fazer o telhado de sua casa, Paulo precisa de uma estrutura de madeira conforme indicada a figura abaixo. Qual é a medida aproximada do comprimento dessa peça de madeira? Vamos lá, tem que fazer o quê? Teorema de Pitágoras. Ó, porque a peça de madeira é o que eu quero saber, né? É o x. E nesse triângulo aqui, ó, a peça de madeira equivale à hipotenusa. Logo, ó, hipotenusa ao quadrado é igual a 7 ao quadrado, que é essa medida aqui, certo? Que é igual a daqui de baixo, mais 2 ao quadrado. Por consequência, ó, x ao quadrado é igual a 7 ao quadrado, 49 mais 2 ao quadrado, 4. X ao quadrado igual a 49 mais 4, 53. Logo, x igual a raiz de 53. Aí você para e pensa, poxa, raiz quadrada de 53 é um número irracional. Só que ele quer saber o valor aproximado. Aí perceba que raiz quadrada de 53 é maior que raiz quadrada de 49. Por quê? Porque raiz quadrada do 49 é quanto? 7. O próximo número que tem raiz quadrada vai ser o 64, que é quanto? 8. Ou seja, o 53 está entre 49 e 64. Ou seja, será um número maior que 7 e menor que 8. Não preciso nem pensar muito para saber que é 7,3. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Curtam e compartilhem nosso vídeo. E vão para cima até rumo à sua aprovação lá na Prova Brasil, ajudando sua escola em uma excelente nota. Um abraço a todos e tchau, tchau!